Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá começando mais uma semana e tá começando agora o seu AB1. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro, 11 horas e 48 minutos. Nós vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, ao vivo também pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. E entre os assuntos do AB1 de hoje, nós vamos falar sobre os graves acidentes que foram registrados aqui na nossa região. Olha só essas imagens. Esse acidente, pessoal, aconteceu em Lagedo. Um carro de passeio bateu em um caminhão. Uma pessoa morreu. Em Santa Cruz da Baixa Verde também aconteceu um acidente com morte. A vítima foi um jovem de 25 anos de idade. São imagens tristes e preocupantes também. A gente vai trazer todos os detalhes ainda nessa edição. Fábio Gomes e Gessé Acioli estão com a gente ao vivo. Fábio vai dizer quais são os destaques do nosso portal nessa segunda-feira. Teve uma grande operação de combate ao tráfico de drogas aqui no estado, né, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1, nessa segunda-feira. Uma importante operação que foi realizada pela Polícia Federal no sertão do estado de Pernambuco, Almir. Ao todo, foram mais de 145 mil pés de maconha que foram incinerados durante uma operação que teve início no último dia 11 de fevereiro e encerrou neste domingo, dia 23, com 12 dias de operação realizada pela Polícia Federal. A polícia disse também que caso essa droga ela fosse colhida, prensada e fosse para o mercado de consumo, daria mais de 40 toneladas que seriam distribuídas de drogas para todo o estado de Pernambuco. Daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes, Almir. Muito bem, Fábio. Gessé vai trazer informações sobre o trânsito aqui em Caruaru. Tem alteração na Avenida Leão Dourado. Não é isso, Gessé? Bom dia. Bom dia para você, Almir. Bom dia para quem nos assiste. Pois é, através de uma interdição de uma obra que vai ser realizada por aqui, a gente vai trazer mais detalhes sobre o ponto de interdição, sobre também como é que os motoristas vão poder fazer para passar por aqui, já que vai haver alguns desvios. A gente vai mostrar tudo daqui a pouquinho e explicar, inclusive, o período dessa obra por aqui, já que é um setor de grande fluxo, a Avenida Leão Dourado, que liga bairros como Alto do Moura e outras áreas da cidade. A gente vai mostrar daqui a pouquinho como é que vai ficar o trânsito por aqui a partir de hoje. Combinado, Gessé e Fábio, até daqui a pouquinho. E os problemas da comunidade, claro, também estão presentes aqui no AB1 para a gente cobrar uma solução das autoridades. Por exemplo, moradores do Cidade Alta, aqui em Caruaru, entraram em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Então, Franklin Portugal pegou o nosso carro-link para ir até lá. Onde é que você está nesse momento, hein, Franklin? Bom dia. Muito bom dia, Almir, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está chegando aqui agora, atravessa Jotinha Florencio, no Cidade Alta, onde a reclamação dos moradores é justamente por conta que essa rua não tem pavimentação, muitos buracos, gerando muito transtorno para todos aqui desta área do Cidade Alta, além também de que a rua... A gente perdeu o contato com o repórter Franklin Portugal, mas ele está com a gente nessa edição do AB1. E agora vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, pessoal, porque a previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens, mas pode variar, hein? Pode variar para momentos de céu nublado. À noite o tempo deve ficar firme. Nesse instante a temperatura está marcando aí 29 graus e a mínima não deve passar dos 19 aqui na Princesa do Agreste, com essas imagens ao vivo para você conferir. Também com a gente nessa edição tem Leonardo Costa e Joel Almeida. Leonardo vai falar sobre coisa boa, vai trazer as vagas que estão disponíveis no nosso AB Emprego. Bom dia, Leonardo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no AB1 desta segunda-feira, antecedendo aí um pouquinho o carnaval e dá sim para conquistar aquela oportunidade de emprego tão sonhada. Eu estou na agência do emprego de Garanhuns, aqui são 6 oportunidades, mas tem muita vaga ainda na lista, inclusive em Bezerros 56 oportunidades. Daqui a pouco eu volto trazendo essa lista completa. Almir. Coisa boa, hein, Leonardo? Joel também vai trazer as oportunidades do mercado de trabalho aqui no interior e, além disso, vai falar sobre os cuidados com as postagens nas redes sociais. Em alguns casos, o colaborador pode se prejudicar. Não é isso, Joel? Bom dia para você.
Isso mesmo, Almir, bom dia para você, um ótimo dia a todos. O governo de Pernambuco já divulgou 513 vagas disponíveis para hoje do Agreste ao sertão do estado, em todas as regiões, na verdade. A gente vai trazer todas elas daqui a pouquinho e também vai falar sobre esse assunto muito importante, porque surgem agora, né, com esse advento da tecnologia, o uso do celular, os famosos blogueiros CLT que às vezes dividem ali coisas do dia a dia, da rotina de trabalho nas redes sociais. Mas é importante sempre ter bom senso, porque algumas postagens podem sim ocasionar injusta causa, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse importante assunto aqui no AB1. Almir. Tá combinado. Joel e Leonardo, até daqui a pouquinho com o AB Emprego no AB1 de hoje. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver o que disse a governadora Raquel Lira sobre as investigações do linchamento registrado em Tabira na semana passada. O governo quer saber se houve desvio de conduta de policiais. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1 que está só começando. 11 horas e 54 minutos, a gente volta já. AB1 de volta para você, 11 horas e 56 minutos. Para a gente começar essa semana bem aqui no AB1, vamos dar uma olhadinha também na movimentação do trânsito, né? Olha aí, ó, como é que está esse trechinho do final da Avenida Rio Branco, na conexão ali com a Manuel de Freitas, né? Pequena retenção ali do lado direito, mais acima do seu vídeo. Alguns veículos circulando agora no sentido Avenida Manuel de Freitas, né? E do lado esquerdo, os veículos que estão no sentido contrário. Essa movimentação nesse finalzinho da manhã, início da tarde, aqui na capital do Agreste. E atenção você que circula pelo giradouro da Avenida Leão Dourado aqui em Caruaru. O local está interditado devido a uma obra. Então o Gessé Scioli está ao vivo no local e vai trazer todos os detalhes para a gente. Existem rotas alternativas para quem precisa ir aos locais que esse giradouro dá acesso, Gessé? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. Pois é, essa interdição vai acontecer, né, aqui nas imediações do giradouro por conta de uma obra de drenagem, né? A gente vai trazer informações através de uma reportagem que preparamos mais cedo e conversamos inclusive com o presidente da AMC para entender como é que funciona, como é que vai funcionar essa logística do trânsito por aqui, porque a gente sabe que é um trânsito bastante elevado, né, com muitos veículos de grande porte. A gente sabe que as pessoas passam muito por aqui porque essa via liga outros bairros, né, ali nas proximidades do Alto do Moura, com muita população, então tem um fluxo grande de veículos por aqui. Afinal de contas, também estamos ao lado do Distrito Industrial, então as pessoas circulam muito por aqui. Essa obra vai atrapalhar um pouquinho o trânsito aqui na Avenida Leão Dourado e, consequentemente, haverá alguns desvios. A gente vai trazer mais detalhes na reportagem que fizemos mais cedo. Um dos principais pontos de ligação viária nas imediações do Distrito Industrial passará por interdição temporária a partir desta segunda-feira. O local, que tem um grande fluxo de veículos devido aos bairros bastante populosos da região, que se somam ao movimento de veículos especialmente de grande porte devido às empresas instaladas no distrito, estará recebendo obras de drenagem que se estendem pela localidade e cruzam a Avenida Leão Dourado na altura do Giradouro. Por necessidade de ter que fazer essa obra e ter que fazer um desvio do trânsito, foi necessário fazer essa intervenção e essa comunicação para que as pessoas possam já ter ciência que nesse ponto aqui, nesse giradouro, por ser uma área inclusive de muito movimento de veículos, tomar já esse cuidado, né? A partir de hoje, conforme a empresa nos informou, será realizada essa obra e, consequentemente, nós sabemos que haverá um pouco de engarrafamento decorrente dessa intervenção, mas os motoristas já fiquem cientes para que possam já utilizar os desvios conforme a empresa irá sinalizar. Para quem precisa passar por aqui diariamente, vai ser preciso utilizar um desvio pelas vias paralelas ao Giradouro, principal ponto de acesso para os bairros ao entorno do Alto do Moura. O detalhe é que a via de acesso será nos dois sentidos, tanto para quem vem centro-subúrbio como subúrbio-centro. Para aquelas pessoas que utilizam a rota do transporte público, é preciso também ficar atento para as mudanças. As linhas de ônibus que utilizam a via também farão o mesmo trajeto disposto nos desvios. Para o ajuste no trajeto, a Autarquia de Mobilidade de Caruaru já planejou o desvio que será devidamente sinalizado para auxiliar os condutores. As ruas são alternativas, nós sabemos que
A Avenida Leão Dourado é de um grande movimento, a João Soares Machado também. As ruas não são muito largas, mas estão sendo usadas nesse momento como desvio por ser a única alternativa, né, para poder fazermos essa obra. O novo trajeto funcionará da seguinte forma. Para quem vai no sentido centro-subúrbio, o acesso é saindo da Avenida Leão Dourado à esquerda pela Rua Humberto de França Silva, depois à direita na Rua Antônio Julião Ramos e, em seguida, à direita, acessando a Avenida João Soares Machado, a principal do Distrito Industrial, e, por fim, retornando à Avenida Leão Dourado. O condutor que for no sentido subúrbio-centro precisará acessar à direita na Avenida João Soares Machado, à esquerda na Antônio Julião Ramos, à esquerda na Rua Humberto de França Silva, retornando à Avenida Leão Dourado. O prazo para a conclusão está estabelecido para o final do mês de março e a empresa deverá entregar o giradouro com a estrutura devida para a retomada do fluxo dos veículos. Todo local que está, da forma que está hoje, né, com o asfalto que foi aplicado aqui, ele deverá, a partir da conclusão da obra, voltar à condição que estava antes da obra. Então a empresa certamente vai fazer todo o trabalho e vai deixar aqui também como estava antes. Pois é, como o coronel trouxe aí, né, essa interdição vai acontecer a partir do momento que a obra estiver passando, né, cruzando pela Avenida Leão Dourado. Então eu vou pedir para o Matheus mostrar mais um pouquinho da avenida, né? Para quem está vendo esse trecho agora, é os carros que estão vindo do centro, no sentido Alto do Moura. Então, de onde nós estamos, a 200 metros, tem uma entrada à esquerda, onde o pessoal vai poder fazer esse desvio, né, para quem vem do centro à esquerda, e aí passando por trás até chegar no giradouro, onde de fato vai acontecer a obra. O detalhe é que a obra de encanação vai passar devidamente no trecho do giradouro que você está vendo agora. Então, nessas placas, né, mais ou menos nessas placas é onde vai passar essa interrupção. Então, o condutor que vem do Alto do Moura vai fazer o desvio entrando na avenida principal, né, do Distrito Industrial, depois seguindo à esquerda, fazendo o trajeto para acessar Leão Dourado novamente. Esse setor, como disse o presidente da AMC, vai estar devidamente sinalizado. Nesse momento ainda não está interditado porque a obra está nas proximidades aqui do cruzamento da Avenida Leão Dourado. Nesse momento ainda não há a interdição, mas haverá sim, nas próximas horas acredita-se que essa interdição aconteça, já que o que estava previsto é que começasse hoje e o prazo para se encerrar essa obra, né, para concluir tudo, deixar o pavimento pronto, para que o condutor possa passar por aqui novamente, é o final do mês de março. O coronel disse que há uma expectativa de se trabalhar com mais urgência para que esse trecho seja liberado um pouco antes, mas o prazo final é até o final do mês de março. Então, para o condutor ficar aí atento ao trecho, né, para quem passa diariamente por aqui, e também aqueles que pegam o ônibus, por exemplo. Tem pontos de ônibus aqui próximo que o pessoal vai precisar ficar atento para as rotas, né, da sua linha de ônibus, acessando tanto o Alto do Moura quanto o centro da cidade. Então, ficar atento aí para essas mudanças que acontecerão por aqui. Fica aquela preocupação por conta dos veículos de grande porte, né? A gente está vendo aí nas imagens que há muitos caminhões por conta do Distrito Industrial, mas a gente vai seguir acompanhando essa movimentação por aqui e, claro, como disse o presidente da AMC, haverá sinalização devida. O pessoal da AMC também vai estar por aqui no momento em que for fechado o trecho, para que os motoristas possam ter acesso aos desvios aqui nas ruas paralelas ao Distrito Industrial. Então a gente fica observando aí como é que está o movimento nesse momento. Quem vai transitar por aqui está nos assistindo agora. Por enquanto ainda não há interdição no trecho, mas haverá a expectativa para as próximas horas ou até o começo desta terça-feira, por conta da proximidade da obra, do trecho que está sendo feito a escavação, nesse trecho aqui da Avenida Leão Dourado, que dá acesso ao Distrito Industrial. Almir. Gessé, muito obrigado pelas informações importantes. A gente sabe, essas intervenções mexem com a vida da cidade. O Distrito Industrial em si já tem uma grande movimentação de veículos pesados, mas a gente sabe que tem os moradores também, ali, não é, nas proximidades, que mora no Alto do Moura, trabalha no centro da cidade, por exemplo, passa por esse deslocamento. Enfim, é bom a gente seguir acompanhando essa questão lá no Distrito Industrial, na Avenida Leão Dourado. Muito obrigado, Gessé. Agora a gente vai ao vivo até o bairro Cidade Alta, aqui em Caruaru também. Moradores entraram em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, o 99198-8212. Esse que está aí na telinha. Então a gente pegou o carro Link e foi até lá. Franklin, Portugal, está com a gente. E o que é que está acontecendo por aí, hein, Franklin? Boa tarde para você. Você é da rua também, amiga? Você é da rua aqui também?
Vem pra cá então. Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. Eu estou na Travessa Jotinha Florencio, aqui no Cidade Alta, que é essa aqui, que o repórter cinematográfico Arthur Oliveira está mostrando para a gente agora, os problemas relatados pelos moradores e daí partindo também esta solicitação do poder público, né? Para que seja resolvida essa questão. A rua não é pavimentada e tem muitos buracos aqui, gerando inúmeros transtornos para todos, além de que a rua também tem vários nomes diferentes, compromete a chegada de correspondência e também, quando eles precisam chamar, né, aplicativo aí, desses carros de aplicativo aqui, e às vezes no sistema desses carros de aplicativo o endereço não entra corretamente e há recusas. Então, um problema aqui. Diana foi uma das moradoras que acabou entrando em contato com a gente, vou falar aqui com ela agora. Boa tarde para você, Diana. Diana, como é que é esse problema todo que vocês vêm enfrentando aqui? Ruas em volta foram sendo pavimentadas e aqui nada, né? Isso é verdade. A gente já entrou em contato com a prefeitura e nada. Essa rua tem mais de 6 licitações, como se ela tivesse sido calçada. Como vocês veem, não tem nenhum calçamento nela, nem nada. E estamos abandonados. Porque tempo de inverno a gente não pode sair de casa. No verão é poeira demais. E estamos aqui, né? Pedindo a ajuda de vocês para ver como vai poder se resolver, né, essa situação. Aí quando vai chamar carro de aplicativo, principalmente muito tarde da noite, acontece o quê? Muita dificuldade, eles não vêm, porque a rua assim fica muito difícil para eles. Nomes diferentes, né, no sistema? Valdemar Lino Chaves, cantor Maurício Reis, Jotinha Florencio. Ok, muito obrigado pela participação de Diana aqui com a gente. Chegar aqui, conversar com Gildo. Gildo, como é que vocês têm visto todos esses problemas que não são resolvidos, apesar da solicitação, né? Meu amigo, né? O prefeito falou que ia asfaltar a rua todinha, faltou só a metade da rua principal. E as outras deixaram tudo sem se asfaltar. E para completar essa rua subindo aqui, tem um conduto que não pode subir, nem descer, porque deixaram a maior lixo, deixaram aí, ó. Maior entulho, deixaram aí, eu tenho um menino especial, é maior sufoco, pode dizer que aqui embaixo com a menina para poder botar no conduz. Tem entulho ali em cima então, né? Deixaram o entulho todinho lá, o asfalto, a metade está quase se afundando aqui, e deixaram o entulho todinho, ninguém sobe nem desce. Fica assim, ó, a rua fica abandonada assim, a rua abandonada. Quando chove aqui é a maior lameira. E lá em cima dessa lama todinha aqui para baixo. E o pessoal pensaram que o prefeito ia asfaltar as ruas todinhas pela metade do serviço. O prefeito estava tão bem, porque ele fez essa burrada agora? Muito obrigado pela participação aqui de Gildo. Dentro dessa questão de ouvir a comunidade, né? Vamos aqui também. Qual é o nome da amiga? Samara. Samara, muito boa tarde. Como é que vocês têm visto esse problema aqui de ruas em volta sendo pavimentadas, mas a Jotinha Florencio ficando aí por último? Bom, meu pai faz 20 anos que tem casa aqui na rua. A gente teve uma grande esperança quando começou as construções, né, começou a pavimentar, pensando que a gente também ia ser contemplado, mas infelizmente falamos com equipes que estavam calçando a rua de cima, as ruas laterais, mas disseram que a nossa rua não tinha sido contemplada, infelizmente. Aí a gente vive nessa situação abandonada, eu tenho criança pequena, criança adoece, a gente conserta o esgoto na outra semana estoura por conta dessa situação sem pavimentação, e a gente vive nesse sofrimento. Esperamos que o prefeito lembre da gente, né? Que teve eleitores que votou nele aqui, e a gente que ele lembre da gente e venha fazer um socorro aqui para poder que a nossa rua também seja contemplada. Ele visitou a gente na campanha, ele falou com a gente, comigo pessoalmente, então vamos dar um socorro aqui para a gente lembrar que a gente também merece ter a rua pavimentada. Muito obrigado aqui pela participação. O pessoal aqui dentro dessas solicitações, Cidade Alta, né? Esperando que a solução venha do céu. Mas isso aí é só entre aspas e metaforicamente. O poder público tem que entrar nessa, né? Para ajudar esses moradores. Eu vou aqui com a nota em relação à pavimentação, solicitação desses moradores, né? A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras informa que o serviço de pavimentação na rua informada, que é essa aqui que a gente está aqui, a Jotinha Florencio, né? Ela está incluída aí no cronograma futuro de ações com a aplicabilidade, então logo os recursos financeiros estejam disponíveis. Em relação ao esgotamento sanitário, a CIURB vai enviar uma equipe de manutenção ainda nesta segunda-feira para realizar o reparo. Sobre a questão de melhorar, resolver o problema de múltiplos nomes da rua, aqui da travessa, melhor dizendo, a gente ainda não obteve uma resposta da Prefeitura e a gente segue acompanhando para também atender os moradores nesta demanda, aqui nesta parte do Cidade Alta, Almir.
Franklin, muito obrigado pelas informações. De fato, né? São 3 problemas aí, como a gente viu, né? Essa questão dos problemas de esgotamento, né? Esse problema que fica no meio da rua, levando tanto incômodo para tantas famílias todos os dias, todas as horas. A gente está vendo aí as imagens, olha só, é horrível uma rua nessa situação, não é, pessoal? Horrível. Tem aí, em decorrência disso, a falta de pavimentação, porque não se pavimenta a rua depois de resolver um assunto como esse que é tão importante, não é? Tem que se resolver o problema do esgotamento sanitário para depois pavimentar a rua direitinho, como os moradores de fato merecem. E essas questões relacionadas ao nome da rua, vários nomes múltiplos, como é que fica para receber uma encomenda? Como é que os Correios vão fazer essa entrega? Então a gente vai seguir acompanhando. Uma notícia a gente recebeu, que é essa que uma equipe vai verificar essa questão do problema do saneamento básico, não é? Então a gente vai ficar aguardando para que esse problema seja resolvido e a gente vai seguir acompanhando as outras demandas também, os outros problemas. Muito obrigado, viu, Franklin? A gente agradece a Diana, que entrou em contato com a gente, e aos moradores que estavam aí conversando com o Franklin também. E vamos em frente porque tem mais problemas da comunidade por aqui. No Momento WhatsApp de hoje, quem mandou um vídeo para a gente foi o Aloysio Tavares, que mora no bairro Petrópolis, aqui em Caruaru também. Ele está reclamando de um vazamento de água. A gente vai dar uma olhada agora. Sou morador da rua Antenor Navarro, aqui no bairro Petrópolis, e na rua tem vazamento de água. Aparentemente é água boa que está brotando do solo, só que ela está acumulando, está gerando muita sujeira, muita muriçoca. Muita sujeira, muita muriçoca, muitos problemas no final das contas. E aí, seu Aloysio, não dá para ficar com a rua desse jeito também. Olha, sobre esse vazamento, a gente entrou em contato com a Compesa e a companhia disse que ainda hoje uma equipe será enviada ao local. Agora à tarde, inclusive, essa equipe deve chegar por aí de acordo com a Compesa. A companhia também lembra que é muito importante que os moradores, quando perceberem esses desperdícios, entrem em contato com a Compesa, que a população abra os protocolos solicitando os serviços para que a Compesa possa resolver esses problemas também. Esse é o recado da companhia, mas fica essa esperança também de que essa equipe vá até aí para resolver esse problema dessa água que está aí na rua do seu Aloysio e dos outros moradores também. E você pode participar com a gente, é simples, é só mandar um vídeo para o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é esse aí da telinha, facinho também, 99198-8212. E amanhã é dia de mais um Minha Comunidade. A gente vai cobrar, pessoal, a reativação da UPA lá do Vassoural. Lembra? Olha só. UPA do Vassoural. É a primeira vez que o Minha Comunidade lança o olhar para esta obra. A reforma que parece dar sinais de atraso. Abril já está chegando aí e olha, falta muito por fazer. Vamos cobrar como é o nosso papel, para benefício da população. Assunto UPA do Vassoural é no Minha Comunidade. Não perca no AB1 amanhã. Olha aí, mais uma cobrança importante. Agora a gente vai até a redação para conferir os destaques do nosso portal, o G1 Caruaru e Região. Fábio Gomes está chegando com informações sobre o combate ao tráfico de drogas no sertão do estado. Fábio, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. E realmente, Almir, foi uma operação muito grande realizada pela Polícia Federal, Foram incinerados 134 mil pés de maconha na região do sertão de Pernambuco. De acordo com a PF, caso essa droga ela passasse por todo o processo, desde a colheita até a prensa e ir direto para o mercado consumidor, essa droga seria convertida em 45 mil toneladas de maconha que possivelmente seriam distribuídas para todo o estado de Pernambuco, a região agreste, a região da Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e também a região metropolitana do Recife, na capital. A Polícia Federal não informou se houve alguma prisão durante essa operação. Essa operação ela teve ao todo 12 dias de combate a essas drogas. A gente teve acesso a imagens já, feitas pela Polícia Federal que mostram o momento em que os policiais estão fazendo um voo sobre esses plantios. Dá para a gente ver o tamanho da extensão nessas outras imagens também, feitas através do solo. E essa outra imagem que a gente consegue ver o momento em que a polícia incinera
uma grande porção, né, desses pés de maconha. Os plantios incinerados eles estavam localizados nos municípios de Cabrobró, Orocó, Ibimirim, Belém de São Francisco e também em Serra Talhada, que são alguns municípios da nossa área de cobertura. Essa operação teve ao todo 12 dias e a PF contou com a participação e também o apoio da Secretaria de Defesa Social, através da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros e também da Coordenação de Aviação Operacional. Segundo o balanço divulgado pela Polícia Federal, a gente relembra também algumas ações realizadas no ano de 2024, foram erradicados mais de 1.370.000 pés de maconha em todo o estado de Pernambuco, que representa um grande combate ao tráfico de drogas no nosso estado, Almir. É isso, a gente vendo essas imagens aí do sertão, Fábio, e no G1 tem informações a respeito de uma operação da Polícia Civil aqui no Agreste, não é? É isso mesmo, Almir. A Polícia Civil realizou essa operação, inclusive, durante a manhã de hoje e cumpriu alguns mandados de prisão e também mandados de busca e apreensão domiciliar em 2 cidades aqui do Agreste e também no estado da Paraíba. A Safe Road, como é conhecida, como foi denominada essa operação, ela cumpriu 5 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão domiciliar. De acordo com a Polícia Civil, esses mandatos foram cumpridos em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, né, aqui em Pernambuco, e também em Monteiro e Sumé, no estado da Paraíba. Essas investigações elas tiveram início em junho de 2024 e tinham como objetivo identificar e desarticular organizações criminosas voltadas à prática dos crimes de roubo, receptação, porte e comércio ilegal de arma de fogo. Foram empregados 50 policiais civis e essa operação também teve apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil da Paraíba. A gente está atualizando essa matéria aqui no G1. Agora há pouco teve uma coletiva realizada lá no Recife e nós estamos no aguardo da sonora, né, da entrevista que o delegado que estava responsável por essa investigação, que está passando mais detalhes sobre como foram essas operações, como foram cumpridos esses mandatos e como a polícia chegou até esses alvos, Almir. Ok, Fábio, muito obrigado então pelos primeiros destaques de hoje. Você continua aí na redação e volta daqui a pouco, né? É sim, Almir. Até já. Até já. 12:16, a seguir no AB1, a gente vai mostrar uma confusão registrada durante uma prévia de carnaval em Olinda. Olha essas imagens aí, quase 30 pessoas foram parar na delegacia, outras 2 foram hospitalizadas. A gente volta em instantes, 12:17. Então, o seu AB1 está de volta, 12:19. Tem mais movimento do trânsito para a gente dar uma olhada, dar uma circulada aqui na capital do Agreste. Olha aí, a rua Visconde de Inhaúma. Olha aí, a Rua do Sertanejo, é assim que ela é conhecida também aqui em Caruaru. E a gente vê a movimentação desses veículos que estão descendo a Rua Visconde de Inhaúma, fazendo essa conversão à esquerda do seu vídeo, né? Seguindo para outros destinos aqui na terrinha. E a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco apura um eventual desvio de conduta de policiais civis e militares em Tabira, no Sertão, no último dia 16 de fevereiro. Um casal, suspeito de matar uma criança de 2 anos no município, estava sendo levado para a delegacia de Tabira, até que os moradores conseguiram arrancar o homem de dentro da viatura e o suspeito foi linchado. Você lembra desse episódio, não é? A governadora Raquel Lira conversou com a nossa equipe sobre esse caso. Ela classificou o ato como barbárie e disse que o suposto envolvimento dos policiais está sendo investigado. Veja. A Polícia Civil tem agido e a Polícia Militar desde o primeiro momento. Na verdade, houve uma barbárie, um assassinato de uma criança de 2 anos e um dos potenciais acusados, né, réus investigados, aliás, foi levado para uma delegacia e de lá ele foi linchado, né, por pessoas. Os 2 crimes estão em investigação. É claro que toda vez que há a morte de uma criança, há uma sensibilidade muito grande da população, de uma mãe como eu sou, de ver alguém que tem uma vida toda pela frente, ter ceifado a sua expectativa de vida e, ao mesmo tempo, apurar o que houve, né, de desvio de conduta eventual no que houve no linchamento da pessoa que era acusada. Então, ambos os crimes estão em investigação. A Corregedoria, desde o primeiro momento, já instaurou sindicância para apurar essa ocorrência e, o mais rápido possível, poder dar a resposta necessária à população pernambucana.
Agora, meio-dia, 21 minutos, a gente muda de assunto. Em Catende, na Mata Sul, a mulher da sombrinha desfilou pelas ruas da cidade. Nós recebemos imagens dos moradores que participaram da festa. Olha aí, ela saiu à meia-noite do sábado para o domingo do cemitério municipal. Depois, seguiu pelas ruas do centro da cidade durante a madrugada. Na semana passada, a gente mostrou os preparativos para esse desfile que acontece há 42 anos e que começou a partir de uma lenda. A história conta que funcionários da usina Catende avistavam uma loira com uma sombrinha e com roupas do século XVIII por volta da meia-noite, ou seja, a assombração dos operários virou essa festa de carnaval tão colorida e tão animada na Mata Sul. E no domingo, em Olinda, teve o desfile das Virgens do Bairro Novo. Mas o domingo não foi só de festa, não. Além das pessoas que saíram de casa para se divertir, teve gente que espalhou terror pelas ruas. Olha só. Várias brigas. 29 pessoas foram levadas para a delegacia, incluindo 3 menores de idade. Nessas imagens enviadas para a TV Globo, a gente vê muita correria na rua Eduardo de Moraes. Um homem chega a cair no chão e é agredido com muitos chutes. Ele ficou desacordado e vários homens continuaram a pancadaria. Em outro trecho da mesma rua, outro homem também foi agredido enquanto estava caído no chão. A Polícia Militar disse que fazia rondas quando registrou o confronto na rua Eduardo de Moraes, envolvendo cerca de 150 pessoas. Um suspeito foi reconhecido pelas imagens e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Também foram registrados 25 termos circunstanciados de ocorrência e 3 boletins por perturbação de sossego. As 2 vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde. Bom, agora é meio-dia, 23 minutos, segundou e você sabe que é dia de abemprego. Aquele momento para dar uma força para quem está precisando voltar ou entrar no mercado de trabalho. Por isso, vamos falar com Joel Almeida. Ele está chegando ao vivo com as primeiras oportunidades de hoje. Joel, boa tarde para você. Oi, Almir, uma boa tarde para você, uma ótima tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no AB1. Pois é, as agências do trabalho de emprego aqui de Pernambuco já divulgaram as vagas para hoje. São mais de 500 vagas disponíveis de Agreste, Sertão do Estado, Zona da Mata e região metropolitana. Mas aqui no Agreste e no Sertão do Estado, a gente separou todas as vagas disponíveis e você verá agora. Em Caruaru tem 2 vagas para acabador de mármore e granito. 3 para auxiliar técnico de refrigeração, 1 para churrasqueiro, 3 para costureira, 2 para eletricista, 1 para encarregado de montagem, 2 para montador de mármore, 1 para motorista de caminhão e outra para pintor, 2 para promotor de vendas especializado, vagas também para serralheiro, técnico de edificações e técnico de suporte de TI, e 2 para vendedor pracista. Em Santa Cruz do Capibaribe tem uma vaga para ajudante de carga e descarga de mercadoria, outra para assistente de vendas, 4 para atendente balconista, 1 para atendente de farmácia, outra para atendente de lojas e mercados, 4 para auxiliar de costura, vagas também para auxiliar de estoque, confeiteiro e cortador de roupas, 3 vagas para costureiro, 1 para diretor-geral de empresa e organizações, outra para empregado doméstico diarista, 2 para fiel de depósito. Vagas ainda para garçom, montador de móveis de madeira, motofretista e motorista de caminhão. 2 para motorista entregador, 4 para oficial de serviços gerais, 3 para operador de caixa, 9 para personal trainer, 2 para profissional de educação física na saúde, 1 para promotor de vendas e 12 para vendedor interno. Todas essas vagas estão disponíveis aqui na Casa do Trabalhador, que fica na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade, local onde a gente está agora fazendo o nosso ao vivo. Aqui o pessoal está de plantão, mesmo sendo horário de almoço, porque não fecha para almoço, tá? Funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Inclusive, tem alguns serviços ali, ó. Aqui você pode buscar emprego, que é esse serviço que a gente está falando agora, orientação para carteira de trabalho digital, encaminhamento para vaga de emprego, orientação profissional e habilitação
prestação do seguro-desemprego. Todas as vagas disponíveis, além de encontrar aqui na Casa do Trabalhador, tem também no Expresso Cidadão, na agência do trabalho lá do Caruaru Shopping, que fica no subsolo. Vocês também podem procurar essas vagas no site cedep.pe.gov.br. Almir. Muito bem, Joel. A gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre direito do trabalhador e a relação do trabalho com as redes sociais, porque essas redes estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Por isso é preciso muito cuidado na hora de postar alguma coisa para evitar problemas na empresa. Daí vem a pergunta: alguém pode ser demitido por conta de alguma publicação nas redes sociais, Joel? Pode sim, Almir. Essa demissão pode, inclusive, ser por justa causa. Por isso, a gente convidou o advogado, especialista em direito do trabalho, Flávio Oliveira, para bater esse papo aqui com a gente, explicar sobre isso. Flávio, boa tarde para você. Almir perguntou no estúdio se pode ser demitido, pode ser por justa causa, como a gente já vinha conversado aqui, mas quais são essas situações que podem justificar essa demissão por justa causa? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Almir, e a todos que estão assistindo. Na verdade, existem diversas situações que podem ser já a justa causa, mas atentamos para aquelas que estão contidas no artigo 482 da CLT. Vamos dar aqui um exemplo. Digamos que o trabalhador trabalha para uma lanchonete, e aí essa lanchonete tem algum prato especial. Ele pega em uma divulgação dele e diz: agora vamos aprender sobre esse molho especial dessa lanchonete. Esse molho especial é um segredo industrial. Então, se ele divulgar essa preparação, correrá o risco, com certeza, a uma demissão por justa causa. Posso dividir ali nas minhas redes sociais, sendo um blogueiro CLT ou uma pessoa que só desabafou sobre uma situação que aconteceu de manhã ou de tarde no trabalho, e aí divide com os seguidores. Gente, aconteceu isso e isso com um colega de trabalho ou com o chefe, e às vezes acaba falando mal tanto da empresa quanto do colega, do chefe. E aí, pode também ser demitido? O que é que pode acontecer? Perfeitamente, Joel. Se o empregado, ele numa postagem dessa, coloca informações, ou xinga, ou apresenta situações que possam ensejar uma espécie de, digamos, ferir o ego, ou ferir a imagem da empresa, do funcionário ou do empregador, ele pode também ser demitido por justa causa. Falar de clientes, mesmo sem citar o nome, também pode? Sim, poderia, porque existem outras formas de que a gente visualiza a identificação. Exemplo, digamos que o funcionário é aquele funcionário que mostra o dia a dia, sempre está mostrando a farda, sempre demonstrando de onde está. Se ele chega numa postagem e diz: na empresa hoje apareceu uma cliente, e até prestar informações de cunho, digamos, racista, de cunho homofóbico, ele poderia responder também por justa causa pelo enquadramento dele com relação a eventuais crimes ou crimes contra a honra. O trabalhador, é muito comum, às vezes, de colocar o arroba da empresa, né, lá nas redes sociais. O que é que a pessoa pode fazer se houver... O trabalhador não fez nada disso que você está fazendo, tudo correto, mas às vezes viraliza nas redes sociais com uma coisa negativa, ou é homofóbico, racista. Isso também pode ensejar aí numa demissão por justa causa? Perfeitamente, Joel. Pode sim ensejar uma demissão por justa causa se for algo que feira a honra de alguma forma. O que a gente tem que lembrar para o pessoal que blogueiro, que filma sempre, é que a ideia principal é que nas suas postagens obedeça sempre, sem ferir nenhuma das alíneas do artigo 482 da CLT, que pode ser consultado tranquilamente por meio da internet, de forma bem fácil. Muito obrigado pelas informações. Flávio Oliveira, advogado especialista em direito do trabalho, passou essas dicas importantes. Então, fica valendo aí o bom senso do trabalhador para não postar nada que não deva ou também falar de crimes. Volto contigo, Almir. Valeu, Joel, valeu. Orientações muito importantes, né? É isso. Tem gente que usa pouquinho, de vez em quando, as redes sociais. Tem gente que usa direto. Para ambos os casos é preciso cuidado quando a gente fala sobre o trabalho, não é? Obrigado, viu, Joel? Intervalo no AB1. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre 2 acidentes graves aqui no interior nesse fim de semana. 2 pessoas, infelizmente, morreram. E tem o AB Esporte também, hein? A gente vai mostrar como foi a última rodada do Pernambucano que decretou o rebaixamento do Central. O segundo em 4 anos, hein? 12h, 30 minutos. A gente volta já.
E o seu AB1 está de volta, agora é meio-dia, 32 minutos. E olha, pessoal, esse fim de semana foi de muitos acidentes no interior do estado. Um deles aconteceu em Lagedo e resultou na morte de uma pessoa. Fábio Gomes está voltando com essas informações no G1 Caruaru e região. Fábio. É isso mesmo, Almin. Infelizmente, a gente teve um final de semana aqui no interior de Pernambuco com registro de vários acidentes em cidades, tanto do Agreste quanto do Sertão. Nesse acidente em questão, ele foi registrado na BR-423, no município de Lagedo. A informação que foi divulgada para a gente aqui no G1 e foi confirmada pela Polícia Civil é que a vítima foi identificada por Renan Cadete, de 34 anos. A Polícia Civil disse ao G1 que a vítima conduzia um veículo prata quando colidiu frontalmente com um caminhão. Com o impacto da batida, Renan infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal disse também que foi acionada para essa ocorrência. A suspeita é que o carro acabou entrando na contramão da via e colidiu frontalmente com um caminhão. Com o impacto da batida, o carro infelizmente acabou capotando e a vítima não resistiu. A PRF disse também que o motorista do caminhão permaneceu no local, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. A Polícia Civil segue investigando esse caso. Amigo. Fábio, e infelizmente esse não foi o único caso de acidente com morte aqui no interior, não é? É isso mesmo, Almir. Um outro acidente registrado aqui na nossa área de cobertura foi no município de Santa Cruz da Baixa Verde, município que fica localizado no sertão do estado de Pernambuco. Esse acidente resultou em um homem morto e outras duas pessoas ficaram feridas após uma colisão com uma barreira na PS 365, na zona rural do município. Pessoas que estavam passando pelo local filmaram o estado em que o veículo ficou. É possível a gente ver nessas imagens que a parte traseira do veículo e a parte frontal também ficaram totalmente destruídas. A vítima que perdeu a vida foi um morador de Triunfo, identificado por Alessandro Oliveira, de 25 anos. Os outros jovens têm 22 e 26 anos, eles não tiveram os nomes divulgados. Eles foram socorridos para a unidade hospitalar e o estado de saúde ainda não foi confirmado. Pelas imagens que foram enviadas para a redação aqui do G1, é possível a gente ver que a vítima fatal, imagens fortes essas inclusive, ela acabou sendo arremessada e foi parar a alguns metros desse veículo. A polícia disse que a perícia apontou que o condutor do carro ele perdeu o controle e o carro acabou colidindo contra uma barreira. As investigações continuam até o esclarecimento desse caso e a gente reforça sempre, também nas nossas matérias, também no nosso telejornal aqui no AB1, a importância que é os condutores prestarem atenção, redobrarem a atenção, a conscientização também, no momento que estiverem conduzindo esses veículos, porque é muito bom viajar, mas melhor ainda é voltar para casa, né, Almir? Perfeitamente, Fábio, perfeitamente. Muito obrigado pelas informações, um bom trabalho para você e até amanhã. Até amanhã, Almir. Bom trabalho para você também e uma excelente tarde para o pessoal que está acompanhando a gente. Obrigado, Fábio. E a Polícia Rodoviária Federal está lançando hoje a Operação Carnaval. O objetivo, além de evitar acidentes, claro, é também combater a embriaguez ao volante. Franklin Portugal está chegando ao vivo e tem essas informações, né, Franklin? É isso mesmo, Almir. A gente está aqui falando ao vivo, direto do posto da Polícia Rodoviária Federal na Juriti, sobre esta Operação Carnaval, que vai de hoje até a quarta-feira de cinzas. Ao meu lado, João Paulo Lustosa vai conversar aqui com a gente. Primeiramente, muito boa tarde, João Paulo. Quais são os pontos a serem observados nesta Operação Carnaval? Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Almir, todos que nos assistem. A Operação Carnaval inicia hoje, como você falou, e vai até a quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, e ela terá como foco principal coibir aquelas infrações de trânsito mais perigosas, dentre elas a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade. Isso acaba se encarregando pela maior parte das ocorrências aí, que acabam resultando em muitas mortes? Sim, a mistura álcool e direção é uma mistura perigosíssima. E desde 2023 a gente vem tentando reduzir bastante essa questão dessa infração, né? Os números de pessoas flagradas têm diminuído, mas os números de acidentes, de sinistros, ainda não diminuiu aquilo que a gente espera. Em relação a ultrapassagens em locais indevidos, o que acontece? Muitos condutores não respeitam aquela sinalização de linha contínua ou pontilhada? Isso, a linha contínua ela indica a proibição de ultrapassar naquele trecho, provavelmente porque ou é uma clive, ou é uma ponte, ou é um local de curva, local perigoso para ultrapassar. Então é muito importante a conscientização de quem está dirigindo de só ultrapassar em local permitido e de forma segura.
E a PRF colocada em pontos estratégicos, se necessários, nas duas rodovias federais, 232 e 104? Isso, na 232, na 104 e nas demais rodovias que cortam o nosso estado. A Operação Carnaval está contando com reforço de efetivo de policiais de outros estados que estão vindo reforçar o estado de Pernambuco durante o período carnavalesco, assim como policiais da sede nacional em Brasília. Dentro da Operação Carnaval, ainda teremos a Operação Velocidade Máxima para coibir o excesso de velocidade e a Operação Nacional de Motopoliciamento para coibir as infrações em motocicletas. Muito obrigado pela participação, portanto, aqui no AB1. São pontos importantíssimos a serem observados, porque, na verdade, isso é para a preservação de vidas. Franklin, Portugal, para o AB1. Então tem mais AB Emprego agora para a gente conferir. Quem está chegando também ao vivo com a segunda parte dessas oportunidades é Leonardo Costa. Tem vaga em Garanhuns e em outras cidades da região. Né, Leonardo? Boa tarde para você. Isso mesmo, amigo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na B1. A movimentação na Agência do Trabalho de Garanhuns nesta segunda-feira foi bastante baixa, mas conversando aqui com o pessoal, a tendência é aumentar mesmo assim na véspera de Carnaval. E eu tenho 6 oportunidades em Garanhuns e mais 90 oportunidades em 6 municípios nessa lista. Então é hora de conferir e anotar tudo. Em Belo Jardim tem uma vaga para auxiliar administrativo, outra para auxiliar de limpeza, 4 para auxiliar de linha de produção, uma para instalador ou reparador de linhas de comunicação de dados, 2 para operador de caixa, 2 também para recepcionista e uma para vendedor de comércio varejista. Em Bezerros tem vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e camareira de hotel. 2 vagas para capinador na cultura, 2 também para cozinheiro. Ainda há vagas para desenhista industrial gráfico, ferreiro armador na construção civil, fiscal urbano, garçom, gerente de produção e motorista de caminhão. 8 vagas para operador de máquina de soldar, 20 para operador de telemarketing. Também tem vaga para padeiro, promotor de vendas, supervisor do setor de embalagem e sushiman. 7 vagas para trabalhador da avicultura de postura, uma para vendedor interno e outra para vendedor pracista. Em Garanhuns tem uma vaga para ajudante de serralheiro, 3 para auxiliar de limpeza, uma para balconista de açougue e outra para operador de forno de fabricação de pães, biscoitos e similares. Em Palmares tem vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, analista de e-commerce, analista de logística, analista de recursos humanos, analista fiscal economista, auxiliar de pedreiro, diretor de logística e de suprimentos e técnico em segurança do trabalho, além de 2 vagas para vendedor pracista. Em Pesqueira tem uma vaga para analista de recursos humanos, 3 para atendente funerário e 4 para motofretista. E em Serra Talhada tem 2 vagas para auxiliar de linha de produção e uma para técnico em manutenção de máquinas. Vocês viram que são várias oportunidades para diversas áreas, né? A Agência do Trabalho de Garanhuns fecha daqui a pouquinho, mas amanhã abre cedo às 8 da manhã, vai até 1 da tarde. Esta semana funciona normalmente, viu? Se você perdeu essas oportunidades, pode ir lá no site do CEDEP e também no nosso portal G1. Então, Almir, é com você. Muito bem, Leonardo. A gente viu essas vagas oferecidas em tantas cidades, inclusive aí em Garanhuns, e há a expectativa de que a Cidade das Flores gere ainda mais empregos, não é isso? Isso mesmo, Almir. Somente 3 empresas vão trazer mais de 2.000 oportunidades, mais de 2.000 oportunidades. Apenas uma na área de energia, inclusive, tem essas 2.000 oportunidades, empregos diretos e indiretos. Então, se as pessoas têm qualificação, devem ficar de olho nessa matéria que a gente vai exibir agora. Este terreno será sede de uma usina de energia solar em Garanhuns semelhante a esta de Ibimirim já em operação. A previsão é que comece a funcionar em junho de 2026, gerando 2.000 empregos diretos e indiretos. O intuito é que desses 2.000 postos de trabalho de emprego direto e indireto, 75% sejam ali de mão de obra local. E o que é mais legal também é que o projeto acaba deixando um legado também para a região, né? Movimenta a hotelaria, você vai movimentar a área de segurança patrimonial,
Você movimenta também, né, toda a parte de alimentação. Neste prédio, no bairro Heliópolis, um dos mais importantes da cidade, 60 jovens trabalham com tecnologia. Kaline chegou há um pouco mais de um ano para um estágio em desenvolvimento de sistemas e nunca imaginou que poderia trabalhar com programação em nuvem sem precisar sair da cidade. Eu nem sabia o que era computação em nuvem antes de ter feito alguns treinamentos aí de estágio com outras empresas. E assim, principalmente uma coisa presencial, que a gente tem contato com o pessoal do nível muito alto da empresa, que vem de São Paulo, vem aqui falar com a gente, sabe? Eu acho que é uma oportunidade de crescimento muito grande para todo mundo que está aqui dentro, porque assim, um estagiário consegue conhecer um C-level, sabe? E isso não acontece em outros lugares, a gente pode crescer muito mais desse jeito, pode se desenvolver interpessoalmente, não só tecnicamente. Maria Gabriela é a mais nova integrante da equipe. Está há 5 meses atuando na área de entrega de serviço e tem grandes expectativas para o futuro. A minha visão e o meu desejo é só crescer, é adquirir conhecimento, é trocar ideia com o pessoal daqui. Eu vejo que tem muitas áreas aqui dentro. A empresa surgiu para atender a necessidade de oportunidades na área de tecnologia no Agreste Meridional. Zeca, diretor de crescimento, conta que quando se formou precisou ir para São Paulo. Agora a empresa não só absorve profissionais, mas também oferece formação ampliada. Garanhuns é uma cidade que a gente chama de estado satélite, né, onde nós temos 26 municípios nessa região. E aqui eu costumo dizer que aqui tem um tesouro escondido, que são 3 universidades públicas, né? Muitos alunos se formando todo ano aqui, porém sem oportunidade de emprego. Então a Sartre vem com essa ideia de dar uma formação complementar e de fato aproveitar essas pessoas que têm bastante talento, só precisam de uma oportunidade para crescer. A demanda crescente também incentivou a chegada de outra empresa de tecnologia à cidade. Durante a implantação foram ofertados cursos de qualificação com foco em transformação digital no setor de transporte. O projeto cresceu tanto que a equipe passou a atender empresas de várias partes do Brasil. Hoje todo o grupo é formado por mais de 700 colaboradores, onde desses 700, 60 colaboradores são empregos diretos aqui na região de Garanhuns, abrangendo desde a área técnica, operacional e administrativa. E com o crescimento forte e contínuo das nossas operações, a tendência é que esse número aumente, fortalecendo ainda mais os empregos da cidade. Com a chegada dessas 3 empresas, já são 2.120 empregos e as expectativas são positivas. Só para você ter ideia, recentemente está chegando aqui agora a Croma, né, que produz aí energia solar, e está fazendo investimento de quase R$500 milhão aqui na cidade e deve gerar durante o seu período de construção aí cerca de 2.000 empregos, né? Então, isso você vê o potencial da cidade para atrair, para gerar empregos hoje, né, com todo esse reforço do governo municipal. E vamos seguindo com o seu AB1, porque o primeiro AB Esporte dessa semana está chegando agora. Mavian Barbosa também está com a gente. E se por um lado esse fim de semana foi marcado pela alegria das prévias de carnaval aqui em Caruaru, por outro, foi de cinzas para o Central no Campeonato Pernambucano. Hein, Mavi? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, para todo mundo ligado no AB1. O AB Esporte chega carregado para a torcida do Central, né? Porque a Patativa não tem motivos para comemorar, Almir, né? O Central está rebaixado para a Série A2 do Pernambucano, o segundo rebaixamento em 4 anos. Almir, muitas vezes no futebol, o que começa errado, termina errado. O Central começou a partida com aquele mesmo comportamento que apareceu demais neste pernambucano, apático e sem saber como construir uma boa jogada de ataque. Por outro lado, a defesa sofreu nos minutos iniciais com a pressão do Retrô. Júnior Fialho passou por Lazzarini, mas dentro da área bateu mal. Depois Luiz Henrique pela esquerda cruzou perigoso, rasteiro. A defesa alvinegra se virou. Aí a coisa mudou de figura. Foi o Retrô que deu espaço. Danielzinho do Central estava livre, mas chutou por cima. Agora, aos 40 do primeiro tempo, Elivelton recebeu de Tony. E olha a batida do garoto. Foi de primeira, uma bomba, sem chance. 1-0 para a Patativa. Veio a segunda etapa e o Central não quis esperar muito. A conta aumentou aos 3 minutos. Na cobrança de escanteio, teve desvio de Lazzarini, bola no travessão e Tony ficou ligado para conferir. Nas últimas de cabeça, pro 2-0 acontecer no placar.
Diante da vantagem da Patativa, o Retrô começou a aparecer mais. Da bomba de Fabinho, defesaça de Milton Rafael, Richard Franco diminuiu, 2-1. O Retrô buscou esse empate. O Alce tentou acertar o ângulo de falta, até que o Central aproveitou de novo o espaço que teve. Tabela de Elivelton e Tony. Tony, de novo, mandou prazer. Um 3-1 que numa situação normal seria para comemorar. Mas, neste caso, a vitória do Jaguar contra o Afogados no Arruda foi que deu errado na combinação que faltava, o que decretou o rebaixamento da Patativa ao final. Mesmo com um resultado como esse para cima do Retrô, na verdade, o que fica na última rodada da primeira fase é a imagem melancólica do time de Caruaru, que parece ter feito questão de ficar de mal com a tabela ao longo do campeonato, com um rendimento bem abaixo do ideal. Este é o Central rebaixado, numa ocasião em que o estádio Luiz Lacerda parece ter visto tudo com muita tristeza. O estádio sem vibração, sem vida, sem torcida. É uma tristeza total. E após esse rebaixamento da Patativa, alguém falou com a imprensa, Mavi? Falou. A gente vai ouvir agora, Almir, o técnico interino, né, o Catende. Depois a gente comenta sobre esse rebaixamento do Central. Bora ver o que o Catende falou. Houve erro de todas as partes, cada um tem uma parcela de culpa. E assim, eu não queria agora assim pontuar um ponto que foi principal para isso poder ter acontecido, né? A oportunidade que eu tive, eu procurei fazer o meu melhor, eu e minha família, sabe, minha esposa, que foram dias sem dormir, trabalhando e acreditando. E, infelizmente, não foi suficiente, mas sou grato a Deus e sou forte, caímos, mas logo, logo a gente se levanta e coloca o Central onde ele merece estar. Almir, só um detalhe, tá? Eu acho que o Catene não era a pessoa para estar dando essa entrevista depois do jogo, tá? Ele é um funcionário do clube e ele só pegou o Central no meio das bombas, tá? Quando a diretoria tentou corrigir as besteiras que fez, demitindo os treinadores no meio do campeonato, colocando o Catende. O Central tem 2 vitórias, todas sob o comando de Catende, tá? Quando o Central jogou bem no campeonato, era o Catende que estava no comando. Quem deveria estar falando depois do jogo era o presidente. Era alguém da diretoria, para dar uma satisfação, que só veio agora há pouco por meio de nota, um comentário fechado no Instagram para ninguém responder. Então assim, quem deveria estar falando não era o Catende, que só ajuda o Central e recebe muito pouco para isso, tá? Jogadores, talvez, sim, mas a diretoria, que é quem contrata, quem é quem demitiu 2 treinadores durante o campeonato, quem contratou esse elenco e demitiu alguns jogadores durante a competição, essa diretoria que precisa explicar por que montou um time tão abaixo do esperado no ano de Série D. Um time tão abaixo do esperado em comparação com as outras temporadas. Por quê? Esse planejamento deu tão errado. Não o Catende. Não o Catende, que só foi colocado na fogueira todas as vezes. E correspondeu muito bem, tá? Correspondeu muito bem. A diretoria precisa se explicar. Não é só aparecer antes dos jogos para pedir apoio da torcida, pedir apoio da cidade e quando o time é rebaixado se esconder. Isso não pode acontecer. A diretoria tem que dar cara para falar ao torcedor, tá? O Central esse ano ainda joga uma Série D pela frente. E a gente não está falando só do projeto Central em campo. É o projeto Central Instituição que está parado, tá? O Central Projeto Instituição está parado com o que está acontecendo, tá? Isso é um reflexo de administração, tá? Às vezes o campo responde, ou quase sempre, o campo responde no que é feito na administração. E é isso que está acontecendo com o Central. Não adianta fechar a rede social para torcedor não comentar, não responder, o campo responde. E o campo respondeu com o rebaixamento do Central, que começou na primeira rodada, quando o Central empatou com o Jaguar em casa, na segunda, quando perdeu para o Maguari com 2 jogadores a menos, quando demitiu o Rafael Jacques e trouxe o Celso Teixeira Almir com um padrão de jogo totalmente diferente e sem nenhuma explicação. Não tem lógica ter trazido o Celso Teixeira, tanto é que o treinador saiu sem vencer nenhuma partida. Então, assim, a diretoria do Central precisa explicar muita coisa e não colocar o Catende para dar coletiva, um funcionário do clube que fez o que pôde para tentar, ainda nessa última rodada, conseguir uma vitória e ainda ter chances de escapar do rebaixamento. O campo respondeu ao que a administração está fazendo com o clube. Mas
A gente espera ainda que nos próximos dias a diretoria possa falar alguma coisa, porque Almir, esse ano o Central ainda joga Série D do Campeonato Brasileiro, tá? O que eu pude apurar com a comunicação do clube, que também não deu nenhuma informação concreta, é de que esses jogadores estão sendo avaliados, né? Quem tem contrato de Campeonato Pernambucano, quem tem contrato até a Série D, para ver quem fica e quem sai, já pensando no Campeonato Brasileiro, Almir. É isso, Marvi. É importante que a gente tenha em mente essas questões relacionadas ao nível de responsabilidade que uma diretoria tem. Tem responsabilidades quando alcança triunfos, né? Quando tem grandes conquistas, claro que tem, e tem também as responsabilidades que precisam ser assumidas quando os resultados são adversos, quando os resultados não vêm, quando as coisas não dão certo. Enfim, é muito importante a gente saber que é necessário haver esse posicionamento e esse entendimento de que o torcedor precisa receber uma satisfação. Afinal de contas, é esse mesmo torcedor que sempre é convocado para comparecer ao estádio. Sim. A gente sabe que ele faz muita diferença quando não está lá na arquibancada. Um jogo assim, sem torcida, é um jogo que leva uma sensação de vazio também para os elencos, né? Para os times que estão ali jogando. O torcedor é peça importante. E fica esse registro também aí dessa dedicação do Catende. Não é uma representação importante para a gente ver alguém que teve as noites aí de insônia junto à família, sonhando com o Central e melhores resultados. Esse sonho é compartilhado com o torcedor também, viu, Catende? Sempre compartilhado. E agora a gente segue falando sobre uma equipe aqui da nossa região que fez uma primeira fase de respeito, hein? O Maguari. Inclusive encarou o Santa Cruz, né, Mavi? Vamos falar de quem está fazendo as coisas da forma correta, né, Almir? O Santa Cruz no sábado empatou com o Maguari e as duas equipes estão classificadas para a semifinal do Campeonato Pernambucano. Almir, a gente tem aí as imagens da festa do time do Maguari comemorando esse empate, porque o Maguari entrou na rodada, Almir, na terceira posição, mas com o resultado do decisão em cima do Náutico, o Maguari termina a rodada, terminou a primeira fase na segunda posição. Com isso, Almir, já vai direto para a semifinal, tá? Daqui a pouco o Globo Esporte tem a cobertura completa desse jogo, mas só para explicar rapidamente, Almir. O Maguari está direto, né, na semifinal e está bem perto de conquistar a vaga na Série D. Para isso acontecer, se o Decisão não vencer o Sport nas quartas de final, o Maguari está na Série D. Então, olha que feito impressionante de um projeto organizado, correto, de um time que desde a primeira rodada do campeonato tem feito bons jogos. Então, tem que comemorar mesmo esse feito do Maguari e essa turma de bonito, Almir. É isso. E a gente segue então com a AB Sport, Mavi. Porque agora quem fala é o técnico do Maguari, o Suede Lima. Mas o Maguari é um time que hoje está subindo uma prateleira. E eu não tenho dúvida que a partir de agora o Maguari vai estar entre as principais equipes da competição. Vocês ainda vão ver o Maguari conseguindo muita coisa. Olha aí, a torcida está animada e com toda razão. E o Decisão, hein? Recebeu o Náutico e o bode não deixou barato, fez valer o mando de campo e venceu o Timbu, Mavi. Pois é, no jogo lá em Sertânia com gol de Bambam, vamos a ele, o gol que garantiu, confirmou a classificação do Decisão à próxima fase. Lateral na área, Bambam marcando o gol, comemorando, provocando a torcida do Náutico, que eu tô ligado. Almir Bambam, jogador que chegou no meio do campeonato. Ano passado ele tinha feito gols no acesso do Decisão e agora marca o gol mais importante da história do clube, que classifica a equipe para as quartas de final. Né? O Decisão que em certo momento estava perdendo essa vaga nas quartas de final, mas conseguiu vencer e confirma a classificação, garantiu permanência, garantiu classificação. Outro projeto organizado que saiu lá da Série A2, um time abraçado pela cidade de Sertânia. Então, com o gol de Bambam, o Decisão está garantido nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Tem que se orgulhar muito o Sertão, a cidade de Sertânia, com esse projeto da equipe do Decisão, Almir. E o Campeonato Pernambucano vai chegando aí na reta final, sim, com equipes do interior ainda na disputa. Então conte pra gente como é que ficou esse chaveamento, Mavian. Vamos a ele, é o chaveamento do Campeonato Pernambucano, tá? Só lembrando, Almir, tá? Santa e Maguari já estão na semifinal, certo? Então, Sport e Decisão jogam na Ilha do Retiro. Quem passar enfrenta o Santa Cruz, tá? Esses jogos aqui, ó, serão no Carnaval. Vamos trabalhar no Carnaval, amigo Lanov, com muito futebol, graças a Deus. E Náutico e Retrô, quem passar enfrenta o Maguari, tá? Aqui, jogo único nas quartas, semifinais, jogos de ida e volta, tá? Almir, só reforçando, tá? Pra eu não me esquecer. Para o Maguari confirmar a vaga na Série D, ele precisa torcer para o Decisão não passar aqui pelo Sport, tá? Se o Decisão passa pelo Sport, aí nós teremos três equipes, ó, Decisão, Santa e Maguari na semifinal,
com chances de ir para a Série D. Então essa briga de Série D seguiria até a semifinal. Então a gente vai acompanhando isso, tá? E lembrando, claro, que as nossas equipes seguem com chances também de beliscar uma vaguinha na Copa do Brasil, tá? Só o Santa Cruz, no momento, garantiu vaguinha na Copa do Brasil de 2026. Acho que teremos, assim, um mata-mata bem legal e, quem sabe, com surpresas das equipes do interior nesse mata-mata, Almir. Quem sabe, né, Mavi? Então, valeu, muito obrigado pelo AB Esporte de hoje. A semana está começando, grande abraço para você e até amanhã. Até amanhã, cobertura completa do nosso futebol, todo mundo já sabe, no GE Caruaru e região. E só um recadinho para a torcida do Central, Almir. Esse é o momento de todo mundo se ajudar e não deixar esse time perdido, tá? Não deixar esse time perdido. Esse é o momento. É sofrido, mas esse é o momento. Fechou, Almir? Cobertura completa no GE Caruaru e região. Até amanhã. Valeu, Mavi. Grande abraço para você. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o promotor de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Antônio Hollenberg. Vamos saber como é que está o MPPE, como é que ele está acompanhando o processo de educação inclusiva aqui no estado, hein? O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. E o seu AB1 dessa segunda-feira está terminando aqui, agradecendo a sua companhia aí do outro lado, desejando uma boa tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até lá!